leitores de plantão, tudo bem com vocês? Meu nome é Rita e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no YouTube. Voltamos com o cenário que vocês já estão habituados e vamos falar de um livro que foi mais do que especial para mim. Eu adorei ter a oportunidade de lê-lo esse ano. Acho que até agora foi a minha leitura favorita e eu já li uns 6 livros, estamos em janeiro. Mas estou falando de Eu Sou Todas as Coisas, da Pedrina Costa. Então roda a vinheta que eu tenho muita coisa bacana para comentar dessa obra magnífica. Em Eu Sou Todas as Coisas, a gente vai acompanhar em 3 partes a vida da Olivia. A gente vai começar com uma grande confusão e vamos ser levados a conhecer um pouco mais da protagonista, assim como o seu passado, né? Não tenho mais de um. Mas o seu passado, quem é a pessoa com qual ela se relaciona, o que fez com que ela chegasse até o momento do começo do livro. Então a gente vai ter a parte 1, que vai introduzir isso, vamos ter o desenrolar, e na parte 3 a gente volta para um trechinho do começo e vamos entendendo como que foi parar ali. Por que que esse livro foi tão especial para mim, vocês se perguntam? A Pedrina, ela conseguiu desenvolver uma obra muito bem marcante. Além de abordar depressão, ansiedade, ela faz com que a gente perceba a pessoa após um trauma. Então, a gente vai sentindo a angústia da Olivia, a gente vai sentindo tudo que ela tá passando. E é um livro que, por ser narrado no ponto de vista da protagonista, ele consegue muito bem e com muita facilidade mostrar pra gente aquilo que ela tava sentindo. A gente se agoniza com ela, a gente se diverte com ela, a gente fica tenso junto com a protagonista. Então foi algo muito bacana que eu encontrei ao longo da obra e que eu preciso comentar, porque é uma leitura muito dinâmica e bem-humorada. Porque a Olivia é uma mulher, apesar de quebrada, que narra as coisas pra gente de uma maneira tão gostosa, tão simples, que a gente vai se apegar e vai gostar cada vez mais dela, e a gente vai se prendendo com a história. Eu gosto quando o autor consegue fazer um personagem tão cativante que, apesar da gente só ver o ponto de vista dele, a gente se envolve e é como se fosse abraçado pela obra. Eu gosto de me sentir abraçada pelo personagem. E a Pedrina conseguiu fazer isso de uma forma brilhante, simplesmente brilhante. A maneira com qual ela aborda sobre depressão, síndrome de pânico, ansiedade, transtorno pós algum trauma, é muito detalhe, entendeu? É muito minucioso. Se você tem algum gatilho, eu não recomendo esse tipo de literatura, mas se você gosta da obra, se você se sente à vontade para conhecer algo do gênero, é a minha recomendação. A gente também tem, durante todo o livro, personagens cúbicos. Então, apesar da gente só ter o ponto de vista da Olivia, que é essa mocinha linda aqui da capa, a gente vai ver que ela percebe nela mesma as falhas. Ela percebe nos outros as falhas, mas também ela percebe o carinho. Ela é casada com o Joaquim, e num capítulo a gente vê como eles se conheceram e tudo mais. E a forma como, apesar dela mostrar os pontos negativos, ela também mostra o porquê ela se apaixonou por ele, o porquê ela ainda tá com ele. Então, eu gostei muito disso. Eu gostei da forma com que a Pedrina também mostrou um pouquinho da questão de relacionamento entre chefe e funcionário. A gente vê muita romantização disso na obra. Ah, aquele chefe bonitão, galãozão, pomposo, vai lá e acaba, de uma certa maneira, cometendo algum tipo de assédio, algum tipo de abuso sexual verbal, sabe? Mas a gente acaba romantizando isso. E aí ele vai lá e se envolve com a funcionária e a gente olha e fala, beleza, normal. Normal. Quantos livros de CEO tem por aí, né? Aqui nessa obra não. A gente vai ter o chefe e vamos perceber o quanto isso é nojento. Então, eu achei muito fascinante a forma com que pontos fortes, pontos importantes são abordados de maneira que vá incomodar a gente. A gente vai olhar pra isso e vai ficar inadmissível. Não pode estar acontecendo isso. Por que isso tá acontecendo? Por que a gente normalizou? É um livro super curto. Ó, tem, acho que, vou conferir aqui o número de páginas certinho, 145 páginas. E em cada uma delas vai colocar situação na nossa frente
que não vai ser só uma leitura. Vai ser algo que a gente vai olhar, vai parar pra pensar e vai ficar... talvez isso não tivesse que ser assim, né? Deixa eu pensar aqui um pouquinho que isso não deveria ter acontecido agora. Por que isso tá acontecendo? Então é uma história que a gente vai ficar muito assim. Foi algo que me fascinou, além de que aí vai talvez um spoiler ou não, mas a gente tem um fato. A Olivia diz muito que odeia a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta. E quando eu descobri o motivo disso, eu sinto como se parte de mim tivesse sido quebrado junto com a narrativa junto com a Olivia enquanto ela contava o porquê. Eu não esperava por isso. Eu definitivamente não estava esperando. E quando eu li aquilo, pra mim foi um momento de eu... Eu lembro, eu tava sentada no sofá da minha sala e eu parei, Tá. Eu fiquei assim, entendeu? Porque foi algo que eu não esperava. Eu acho que ninguém esperava e mexeu comigo de uma certa forma. A história é muito sobre a gente valorizar o tempo, a gente valorizar a nós mesmos antes de uma profissão, antes de um dinheiro. Qual que é o nosso limite? A valorizar nosso limite, isso. Essa é uma história onde a gente vai ler, vai refletir e vai parar pra pensar se a gente não colocou nossa vida no automático. A gente tá vivendo ou estamos só seguindo uma rotina que alguém estabeleceu em busca de algo que o Zezinho da esquina diz que é o certo? Entendem? Eu acho que eu saí assim depois de ler o livro. Eu parei pra pensar porque depressão, ansiedade, crise de pânico, transtorno pós-trauma, relacionamento para com o próximo são tão ligados de certa forma, entendem? Então, ver isso me fez colocar a minha vida em perspectiva. E eu acho que todo mundo que ler essa obra vai ter esse mesmo sentimento de: caramba, eu não tô sabendo lidar com isso. Eu talvez tenha exagerado demais em alguma coisa, em busca de algo que tem tanta importância assim. Se colocar dentro de uma caixa, sabe? Pra ganhar um espaço no mundo que você precisa. Você precisa desse espaço, você quer se tornar isso? Ou você quer ser você mesmo, conquistar do seu jeito as suas coisas? Ou só se aceitar numa sociedade que tá quebrada? Entendem? Porque é isso, a nossa sociedade tá cada vez mais padronizada e a gente tá se tornando robôs dentro de uma caixa. E esse livro me abriu muitos olhos pra isso. Último ponto, prometo, que eu vou comentar é sobre o final. Eu acho que eu queria um final diferente, mas ao mesmo tempo eu gostei da forma com que ela foi feita. Eu acho que deveria ter um prólogo, talvez, depois do acontecimento final, mas com um outro aspecto. Eu não quero dar muito detalhe, porque pode ser spoiler, mas se você chegou até aqui, é porque você se interessou pela obra ou já leu e quer alguém pra debater, então eu vou acabar falando. No último capítulo a gente tem o declínio da Olivia, né? E acontece algo. Tô tentando não dar spoiler, gente, porque eu sei que muitos de vocês assistem meus vídeos só porque não tem spoiler. Mas eu tô tentando. Vai acontecer o declínio da Olivia. Isso não é spoiler, porque é o começo, né? Então, esse acontecimento foi algo completamente metafórico, ao meu ver. Aí, eu acho, assim, uma impressão que me trouxe é que deveria ter um prólogo mais na visão do Joaquim, por exemplo. Na visão de alguém que... Do Joaquim. Eu acho que é dele. Eu queria muito ver um prólogo do que aconteceu na visão do Joaquim, que é o esposo da Olivia. Então eu acho que ficou faltando só esse detalhezinho. Porque é um fim aberto, é um fim metafórico, mas eu curto, apesar de eu achar esse final necessário, porque cada um vai interpretar de uma forma. Eu interpretei de uma, você pode interpretar de outra, e essa é a graça da vida. Mas eu confesso que eu queria, sim, um prólogo pra mostrar a visão do Joaquim sobre o que tivesse acontecido. Pouquíssimas páginas, 5 páginas, assim, bonitinho, pra mim já estavam ótimos, porque eu queria saber se eu levei a interpretar certo, mas eu sinto no meu interior que essa foi o desejo da Pedrina, que cada um
interpretasse e sentisse essa última parte da história da sua forma, do seu momento, e levasse isso pra vida. Então, se você tá buscando um livro que é pesado no nível certo, intenso no nível certo, e muito gostosinho de ser lido, além de rápido, porque são 140 páginas, né? Eu super indico Eu Sou Todas as Coisas. É um livro nacional que deveria ter mais gente conversando, até pelo fato de ser uma história tão real e atemporal e que vai mexer com você de todas as formas. Se vocês quiserem adquirir o livro, dá pra entrar em contato com a autora pelo Instagram dela, que tá aqui, eu vou deixar aqui o Instagram da autora, ou baixar de graça pela Amazon, pelo Kindle Unlimited, ou por um preço super acessível, eu não lembro agora qual é, mas eu vou deixar o link na descrição pra vocês comprarem na Amazon, e vou deixar o link também do @ da escritora. Aproveitar que você desceu, não deixa de conferir as redes sociais do Hora da Resenha. A gente voltou a ter post com mais frequência, voltei pro meu estúdio, né, porque é meu quarto, mas voltei pro cenário anterior, e a gente vai ter mais vídeo por aqui. Eu prometi, 2022 vai ser o ano que o Hora da Resenha ou decola ou declina, né? Vamos estar nesses dois polos, mas eu faço aqui porque eu gosto, então dane-se números. E é isso. Eu espero muito que vocês leiam essa obra, deem uma oportunidade pra ela. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque tem vídeo novo toda semana. Era toda sexta, mas tá toda semana. Eu vou tentar manter sexta-feira como um dia de vídeo, mas tem vídeo toda semana, então ativa o sininho, que é super importante. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!